Em estudos passados, quando nós estudamos Zacarias 14, nós vimos que a vinda do Senhor é caracterizada que Ele vem com os seus santos. Se Ele vem com os seus santos, primeiro Ele tem que vir buscar os seus santos. Então, por isso, essa é a primeira etapa da vinda do Senhor Jesus Cristo, que é o Senhor Jesus Cristo vindo sobre os ares para buscar a sua igreja. Esse é isso que nós chamamos de arrebatamento. A vinda do Senhor Jesus Cristo buscando a sua igreja para a casa do Pai, exatamente o que diz João 14. Também analisamos essas duas passagens que nos diz como será o arrebatamento. Em 1 Coríntios 15, nos é revelado que ele ocorre no abrir e fechar de olhos. Então, se o arrebatamento ele ocorre no abrir e fechar de olhos, logicamente o mundo não poderá ver, só nós que participaremos desse evento que nós vamos sentir e ver, já que ele acontece muito rapidamente. Bom, mas aí nós terminamos o estudo passado com esse problema, entre aspas. 1 Coríntios 15 diz que a vinda do Senhor ela ocorre no abrir e fechar de olhos, então ela é secreta. Mas em Apocalipse 1,7, que é esse versículo aqui, diz que todo olho o verá. Como isso? É aí que nós vemos que a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo ela é em etapas e não um evento isolado. A etapa do arrebatamento, que será secreto, e também há a etapa de que todo olho verá. É isso que nós temos esse contraste aqui. Quando 1 Coríntios 15, 52 diz que a vinda do Senhor Jesus Cristo é secreta, Mateus 24, 27 que diz que relâmpago que sai do ocidente mostra até o ocidente. Então, vai ser um evento visível. Quer dizer que há um contraste em etapas. E nós terminamos com esse último contraste aqui. Quando Lucas 21, 28 diz que o Senhor Jesus Cristo diz que nós devemos olhar para o céu, que a nossa redenção está próxima. Quando começar a acontecer aquelas coisas que ele falou, enquanto Mateus 24, 32 e 33 diz que a vinda dele só vai estar próxima quando acontecer tudo. Então há um contraste entre começar a acontecer e acontecer tudo que ele falou. Vamos lá para ver Lucas 21, 28, porque o horário já estava avançado. Aí não deu tempo de nós explicarmos isso direito. Lucas 21, 28. Dos 24 e dos 33 nós lemos. Diz lá, quando acontecer todas essas coisas, sabeis que aquele dia está às portas. Mateus 24, todas essas coisas. Agora Lucas 21, 28, já vai ser quando começarem a acontecer essas coisas. Lucas 21, versículo 28. Ora, quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Então, Lucas 21, 28, quando essas coisas começarem a acontecer. E Mateus 24, quando todas as coisas acontecerem. Mas, então, quando começarem a acontecer, então, o que tem que acontecer para a vinda do Senhor Jesus Cristo estar iminente? De todas aquelas coisas que ele falou, vamos para a ordem cronológica. Vejam o versículo 12 desse mesmo capítulo de Lucas. Versículo 12, 21, 12. Mas antes de todas essas coisas, de qualquer coisa que ele falar no sermão profético, qualquer coisa, antes de todas essas coisas, lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e às prisões, e conduzindo-vos à presença de reis e presidentes por amor do meu nome. Então, coisas começaram a acontecer. Então, é justamente a perseguição dos discípulos. Trazendo para o versículo 28. Quando essas coisas começarem a acontecer, quando houver essa perseguição, descrita em versículo 12, levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Nós vemos que isso já aconteceu. Então, desde quando houve essa perseguição dos discípulos, que para a igreja a vinda do Senhor Jesus Cristo está iminente. Desde quando aconteceu isso, não há mais nada que a igreja deva esperar que aconteça primeiro para que o Senhor Jesus Cristo venha. Isso quer dizer que desde a perseguição dos discípulos, e Tiago afirma isso, lembra que Tiago ele afirma que já a vinda do Senhor está próxima, lá em Tiago 5, 7 a 8, de 7 a 9, que nós lemos no estudo passado. Então, e Tiago já declara isso, já aconteceu tudo, já houve essa perseguição,
já houve, para a igreja já aconteceu o que tinha que acontecer. Para a igreja, claro que para o mundo o palco está sendo montado, mas que para a igreja deva esperar, o Senhor Jesus Cristo pode voltar a qualquer momento. Desde esse ponto. Lembre-se que quando nós lemos Tiago 5,8, porque já a vinda do Senhor está próxima. E lembra que nós comentamos rapidamente que Tiago usou um verbo grego no tempo que ele usou, significa que desde antes dele ter escrito essa carta, já estava naquele ponto, já estava completo. Então, não há nada que a igreja deva esperar que aconteça primeiro, para que aí sim o Senhor possa voltar. Para a igreja, o Senhor Jesus pode voltar a qualquer momento. E já que é o começo dessa vida, é arrebatamento. Então, o arrebatamento pode acontecer a qualquer momento. Ao contrário da outra etapa que nós vemos aqui. Tem que acontecer todas essas coisas que ele fala no sermão profético. E o que ele falou no sermão profético é justamente a tribulação. É aqui que nós vemos. Cada passagem dessas aqui está falando de uma etapa diferente de uma mesma segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. É aí que nós vemos entre o contraste entre elas, que nós vemos que há etapas diferentes de uma mesma segunda vinda. Esse verbo aqui, parousia, é o verbo grego, e ele admite isso, admite não um evento isolado, mas um período de tempo. A palavra usada com mais frequência para a segunda vinda de Cristo é parousia, e significa uma presença, então a segunda vinda de Cristo é simplesmente presença ou ato de vir para o lado de alguém. Vini, que é um erudito na língua grega, autor do dicionário Vini, diz que significa tanto a chegada quanto a presença consequente. Quando pensamos na vinda do Senhor, devemos ter em mente um período de tempo, em vez de um acontecimento isolado. O verbo vir é também usado nesse sentido. Por exemplo, a vinda de Cristo para a Galiléia trouxe cura para as multidões. Aqui não se refere ao dia que ele chegou a Galiléia, mas a todo o tempo que passou nessa região. Por isso, ao pensar na vinda de Cristo, devemos considerar um período de tempo e não um evento isolado. Então, considerando-se todo esse período de tempo na segunda vinda de Cristo, na segunda parousia de Cristo. Tiago 5,7-8 foi usado parousia para arrebatamento. 1 Tessalonicenses 2,19 5,23 foi usado para parousia, que é traduzido como vinda. Cada passagem dessa é traduzida como vinda, a partir do verbo grego parousia. E está se referindo ao curso da segunda vinda, um curso que acontece no tribunal de Cristo e as bodas do Cordeiro, que acontece entre o arrebatamento e a aparição visível de Cristo ao fim da tribulação, onde as nossas obras serão avaliadas, serão julgadas. Depois ocorre uma manifestação visível ao fim da tribulação. Jesus Cristo volta, colocando seus pés sobre o Monte dos Oliveiros, que nós vemos em Zacarias 14, e depois acontece o reino milenar. Mateus 24,3, nós não vamos ler, senão vamos comentar, porque nós vamos estudar o sermão profético mais detalhadamente mais à frente. Mas a pergunta dos discípulos em Mateus 24,3 é o seguinte: que sinal haverá da tua vinda, que está ali, parousia, e do fim do mundo ou século? Então, a pergunta deles não é direcionada ao arrebatamento. Eles estão pensando quando esse século vai acabar, para que ele reine sobre Israel. Então, por isso que Mateus 24 ele não se refere ao arrebatamento, porque a pergunta que Mateus registrou dos discípulos está relacionada ao fim do século. E nós já vimos isso, nós já estudamos isso, que este século acaba justamente nessa etapa aqui, da segunda vinda de Cristo, quando ele desce sobre o Monte das Oliveiras para dar o fim ao sistema humano e inaugurar o reino milenar. E por fim, a última etapa da segunda vinda de Cristo sobre a terra é a destruição da terra, que é por fogo. É a última etapa da segunda vinda de Cristo por essa terra. Aqui o autor colocou arrebatamento, antes da tribulação e a aparição de Cristo. Vamos falar isso. Bem, aqui estão as duas etapas, e entre elas o curso, e após o milênio o Cleos.
Bem, por que o arrebatamento, então, o que nós afirmamos com toda certeza que o arrebatamento é antes da tribulação? Nós já vemos duas evidências para isso. A primeira, lá nos estudos passados, nós vimos que para que o Senhor Deus volte a tratar com Israel, e a tribulação é a primeira administração de Deus, né? A primeira forma de como Deus volta a tratar com Israel é a tribulação. E para isso ele precisa terminar o seu plano com a igreja. Então, já que a tribulação é a próximo cuidado de Deus com Israel, e a igreja e o arrebatamento é o último para a igreja, então o arrebatamento tem que acontecer antes da tribulação, para que Deus termine o seu plano com a igreja e volte a tratar com Israel. E a outra, que nós vimos agora, já que o arrebatamento é iminente, eu preciso que nada deva acontecer para a igreja antes dele. O arrebatamento ele já se encontra em estado de iminência, pode acontecer a qualquer momento, então logicamente antes da tribulação, porque se ele fosse durante a tribulação ou depois, haveria necessidade de acontecer coisas antes dele, correto? Mas já que não precisa acontecer nada, o arrebatamento ele é antes da tribulação, por ele ser iminente. Ficou entendido isso? Já que não há nada que precise acontecer antes do arrebatamento que a igreja deve esperar, então o arrebatamento ele é antes da tribulação. Vamos entender melhor, antes de nós fazermos o contraste entre o arrebatamento e a aparição de Cristo, vamos entender melhor esse curso da segunda vinda de Cristo. Nós vemos que ela tem um começo, ela tem um curso, tem uma manifestação visível e tem um clima, que está aqui no final. Vamos entender melhor esse curso. Vamos entender que 1 Tessalonicenses 2,19, versículo 23, Paulo está fazendo referência a esta etapa da segunda vinda de Cristo, a esse curso. Vamos a 1 Tessalonicenses 2,19. Porque qual é a nossa esperança, ou gozo, ou coroa de glória? Porventura não sois vós diante de nosso Senhor Jesus Cristo em sua vinda? O verbo parousia do grego aqui, traduzido como vinda. Então, ele está falando aqui qual é a nossa esperança, ou gozo, ou coroa de glória. Porventura não sois vós também diante do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando toda a igreja estiver diante de Jesus Cristo é quando houver a entrega do galardão, quando as nossas obras serão avaliadas. Então, qual é a alegria de Paulo? É quando toda a igreja estiver reunida para avaliar as obras, ele vê que um irmão, um crente, cresceu espiritualmente, trabalhou para o Senhor, porque ele contribuiu, porque ele foi usado pelo Senhor. Essa é a alegria dele. Qual é a nossa esperança, o gozo, o coroa de glória? É a própria igreja. Porventura não sois vós também diante de nosso Senhor Jesus Cristo? Então, ele está falando que a alegria dele é quando ele vê a igreja toda reunida, quando ele vê, quando o Senhor Jesus Cristo avalia as obras de outros crentes, ele vê que ele teve um papel fundamental nisso, em abençoar outros crentes. Outra passagem, 5:23, desse mesmo livro. Tessalonicenses 5:23. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Por que nós temos que buscar sermos irrepreensíveis? Porque um dia, nessa etapa da segunda vinda de Cristo, quando as nossas obras serão avaliadas, será tudo posto a limpo. Tudo que nós fizemos em vida para a obra do Senhor, tanto bem como mal, o Senhor Jesus Cristo vai avaliar. Por isso que Paulo faz a exortação para que nós sejamos plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é o tribunal de Cristo, que é essas três passagens aqui: Romanos 14, 10-12, 1 Coríntios 3, 10-15, 2 Coríntios 5, 10. Vamos ler rapidamente, só para vermos que nós vamos estudar
isso mais a fundo quando nós estudamos o capítulo 4 e 5 de Apocalipse, que ali fala da igreja reunida com Deus. Só vamos constatar, né, que há essa variação das nossas obras. É isso que Paulo está se referindo. Romanos 14, 10 a 12. Mas tu por que julgas teu irmão? Ou tu também por que desprezas teu irmão? Pois todos havemos de comparecer no tribunal de Cristo, porque está escrito: como eu, diz o Senhor, todo joelho se dobrará a mim, tu dali confessará a Deus. De maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. 1 Coríntios 3, 10 a 15. 1 Coríntios 3, 10 a 15. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pois eu, como sábio arquiteto, o fundamento, outro edifica sobre ele, mas vejo cada um edifica sobre ele. Porque ninguém pode pôr outro fundamento, além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará, na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberto, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra de alguém, que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia como pelo fogo. Então, nossas obras serão avaliadas. Por último, 1 Coríntios 5:10. 2 Coríntios 5:10. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Então, é nessa etapa, logo após o arrebatamento, que nossas obras serão avaliadas. Estaremos todos nós diante do Senhor Jesus Cristo. Logo após ela, acontecem as coisas do Cordeiro, não vamos entrar em detalhes, mas depois que nossas obras forem avaliadas, haverá o casamento, simbólico entre Cristo e sua igreja. Logo após acontece a aparição de Cristo ao fim da tribulação. Isso aqui acontece durante a tribulação. Quando a tribulação acontece na terra, acontece o curso da segunda vinda de Cristo no céu, com a igreja sendo avaliada. O que acontece no céu? Cristãos vão para o céu, Cristo vem até os ares, no arrebatamento, passa o curso com o galardão dos crentes e as boas do Cordeiro, e após a tribulação nós descemos com Cristo na aparição e para o seu reino milenar. André, então vai ser no mesmo período da tribulação? Quando a tribulação acontece na terra, quando a tribulação acontece na terra, a igreja está no céu sendo avaliada. Aí aqui nós vemos o arrebatamento. Aí agora vamos para o contraste. Muitas pessoas confundem o arrebatamento que acontece antes da tribulação e a aparição de Cristo visível, que acontece depois da tribulação. Então nós vamos agora fazer esse contraste. Pelas pessoas se confundirem muito, até afirmam que o arrebatamento é depois da tribulação, que nós já vimos que é falso esse ensino. Então vamos para o contraste entre o arrebatamento, que ele é o começo dessa segunda vinda de Cristo, e a aparição de Cristo, que acontece depois da tribulação. Já vimos alguns contrastes aqui, quando nós comentamos rapidamente. Já vimos esses dois contrastes aqui. Enquanto o arrebatamento ele é secreto, a aparição de Cristo ela é visível. Enquanto o arrebatamento ele já se encontra em estado de iminência, pode acontecer a qualquer momento. A aparição de Cristo ela precisa acontecer depois da tribulação. Agora nós vamos para os outros contrastes. Vamos lá. Enquanto o arrebatamento, Cristo vem dos ares buscar os seus santos para a casa do Pai, como diz aqui, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Na casa de meu Pai há muitas moradas. O Senhor Jesus diz: vou preparar-vos lugar no céu. Quando eu for vos preparar lugar, verei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também, ou seja, na casa do Pai. O arrebatamento ele Cristo vem nos ares buscar os seus santos para a casa do Pai. Enquanto a aparição de Cristo ao fim da tribulação, Cristo vem à terra e conosco, com os seus santos. Zacarias 14. Naquele dia estarão os seus pés no Monte das Oliveiras. Então verá o Senhor meu Deus e todos os seus santos contigo.
O texto profetizou também Enoque, no 7º depois de Adão, dizendo: eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos. Para a gente não confundir em que etapa está falando da vinda do Senhor Jesus Cristo, a palavra de Deus está dizendo, a gente tem que sempre observar o contexto. Na maioria das vezes, nas epístolas aqui, como em Judas 14, está falando dessa etapa depois da tribulação, está sempre referente a juízo. A juízo sobre alguém, sobre alguma nação, sobre alguma coisa. Então, na maioria das vezes, quando está falando sobre juízo, sobre este mundo, está se referindo a essa etapa aqui, que Cristo vem à Terra com os seus santos, depois da tribulação. Entendido esse contraste? Quanto ao arrebatamento, Cristo vem nos ares, os quais seus santos para a casa do Pai. Enquanto na aparição, Cristo vem à Terra com os seus santos. Ficou entendido? Outro contraste. O arrebatamento, ele é um mistério, ou seja, uma verdade desconhecida no tempo do Antigo Testamento. 1 Coríntios 15:51 nos declara: eis que vos digo um mistério. Já a aparição de Cristo ao fim da tribulação, ela não é um mistério. Diversas profecias do Antigo Testamento falam sobre ela. Isaías 11, por exemplo. Acontecerá naquele dia que a raiz de Jessé, a qual estará posta por estandarte dos povos, será buscada pelos gentios, e o lugar do seu repouso será glorioso. E há de ser que naquele dia o Senhor tornará a pôr a sua mão para adquirir outra vez o remanescente do seu povo, que for deixado da Síria, do Egito, do Patos, por Israel estava espalhado. Levantará o estandarte dentre as nações e ajuntará os desterrados de Israel e os dispersos de Judá. Justamente aquela regeneração de Israel ao fim da tribulação. Lembra que nós comentamos sobre isso? Que ao fim da tribulação Israel vai crer? Então, quando Israel crê, o Jesus Cristo volta. Essas profecias são muito comuns no Antigo Testamento. O Senhor sairá, pelejará contra as nações, vai livrar Israel, como pelejou o Senhor em dia da batalha, porque ele disse: aos seus pés sobre o monte dos oliveiros. Então, quanto ao arrebatamento, ele é um mistério não revelado no Antigo Testamento. A aparição de Cristo no fim da tribulação já era bem conhecida. Inclusive, os judeus e até mesmo os discípulos esperavam que essas coisas aqui da aparição acontecessem na sua primeira vinda. Eles não tinham esse entendimento de duas vindas de Cristo. Eles não entenderam que a primeira vinda, o Senhor Jesus Cristo veio para sofrer por nós. E a segunda vinda, sim, que ele vai reinar e vai livrar Israel dos seus inimigos, após Israel crer. Outro contraste. Enquanto o arrebatamento é apresentado como um tempo de bênção, olha lá, consolai-vos uns aos outros com essas palavras, é um consolo. A aparição não, a aparição é um contexto de julgamento. Olha lá. Fala, mandando o anjo que estava no sol juntar todas as aves para comer a carne dos reis, dos tribunos, dos fortes, dos cavalos, dos que eles se assentam, de todos os homens, livres e servos, pequenos e grandes. E os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava sentado sobre o cavalo, sobre Jesus Cristo. Então, o contexto da aparição de Cristo é um julgamento sobre as nações. Já o arrebatamento é um consolo para nós que participaremos dele. Outro. Cristo vem como uma brilhante estrela da manhã, justamente porque é o início da sua segunda vinda. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas nas igrejas. Eu sou raiz da geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Então, fala que nas igrejas, a resplandecente estrela da manhã. Então, para a igreja. E temos no firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis estar atentos, como a luz que alumia em lugar escuro, até que o dia amanheça e a estrela da alva apareça em vossos corações. Estrela da alva. Para nós, Cristo vem como uma brilhante estrela da manhã. A primeira é o começo de sua segunda vinda. Mas, na aparição de Cristo em tribulação, ele vem como o sol da justiça. Nascerá o sol da justiça, justamente mostrando sua força como sol. Enquanto a brilhante estrela da manhã é discreta, o sol é visível, mostra toda a sua força. Agora, esse é um dos contrastes mais importantes, porque ela não só mostra que há diferentes etapas da segunda vinda de Cristo, como mostra a necessidade de um intervalo entre essas etapas, entre o arrebatamento e a aparição. Vejam bem, no momento de sua ocorrência do arrebatamento,
todos os salvos vivos terão corpos glorificados. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Então, os salvos vivos para este evento, para esta etapa, terão seus corpos transformados. Todos os salvos terão seus corpos transformados, mas na aparição já é diferente. Os salvos vivos para este evento, aqueles salvos que sobreviverem à tribulação, eles não receberão um corpo glorificado, já que eles se casarão e terão filhos durante o milênio. Então precisa de um intervalo para que haja novos salvos durante a tribulação, para que eles possam casar e ter filhos durante o milênio, já que nós não iremos casar mais, não iremos ter mais este corpo. Jesus Cristo afirma que nós seremos como os anjos do céu, mas nós seremos transformados. Mas os salvos vivos para a aparição de Cristo, ao fim da tribulação, eles não terão corpos transformados. Aqui diz relatos sobre crianças e também descendentes. Morará o lobo com o cordeiro, o leopardo com o cabrito se deitará, e o bezerro, isso está falando do milênio, e o filho do leão e o animal cevado andarão juntos, e um menino pequeno os guiará, então vai ter criança. E brincará a criança de pé sobre a toca de áspide, e desamado colocará sua mão na cova do basilisco. Vai colocar a mão na cova da cobra e não vai acontecer nada. Olha só como muda a expectativa de vida no milênio também. Como muda a expectativa de vida no milênio. Isaías 65. Não haverá mais nela criança de poucos dias, nem velho que não cumpra os seus dias, porque o menino morrerá de 100 anos. Quem tiver 100 anos no milênio vai ser considerado jovem. Menino. O menino morrerá de 100 anos, porém o pecador de 100 anos será amaldiçoado. Aqui nos declarado que haverá pecado no milênio. Se haverá pecado no milênio, e só quem entra no milênio é salvo, então os pecadores têm que ser descendentes dos salvos que entraram no milênio. Correto? Senão não teria pecado no milênio, porque só entraria salvo. O pecador de 100 anos será amaldiçoado. Não trabalharão debalde, nem terão filhos para perturbação, porque são a posteridade bendita do Senhor. Embora haja pecado, aquela aliança de Deus com Israel foi firmada, porque os pais deles creram no fim da tribulação. E os seus descendentes estarão com eles, então eles terão filhos. Os salvos vivos para este evento não receberão corpo glorificado, já que se casarão e terão filhos durante o milênio. As ruas da cidade se encherão de meninos e meninas, que nelas brincaram. Esse salvo aí que você está falando são os judeus salvos, né? Todos os salvos da tribulação. Independente de ser judeu ou porque os que creem na tribulação, como já falamos aqui, são aqueles que não tiveram oportunidade de crer durante essa era, que não entenderam o evangelho, que não tiveram oportunidade de crer. Aí eles vão ter a oportunidade de tribulação. Aí esses que creem também conseguem fazer parte disso aí. Ao contrário dos que entenderam e rejeitaram agora, esses não terão mais nenhuma chance de crer na tribulação. Aqueles que rejeitam o Jesus Cristo agora conscientemente não terão oportunidade de crer na tribulação, não. O Senhor Jesus Cristo Deus enviará uma chamada operação do erro para que eles fiquem totalmente confusos, nada do que eles aprenderam, mesmo que eles tenham frequentado a igreja, mesmo nada que eles aprenderam vai valer para eles. Vamos esclarecer isso agora, então. 2 Tessalonicenses 2. Segundo Tessalonicenses 2, versículo 10. Fala que aqueles que rejeitaram agora não poderão crer na tribulação. Segundo Tessalonicenses 2, versículo 10. E com todo o engano da injustiça, está falando de Satanás no versículo 9, para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso Deus lhes enviará a operação do erro para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Então fica claro aqui, né? Aqueles que rejeitaram, Deus enviará a operação do erro para que eles creiam na mentira, embora eles conhecessem a verdade nessa era, e serão julgados, porque eles antes tiveram prazer na iniquidade. Então, os salvos da tribulação são aqueles que não fazem parte desse contexto aqui, que não rejeitaram, porque conscientemente eles não entenderam o Evangelho não os alcançou, por exemplo.
aí esses terão oportunidade de tribulação. Mas aqueles que estiveram aqui não poderão crer. Ficou entendido isso, né? Outro contraste muito importante. No arrebatamento, os que forem levados, nós, serão abençoados. Já os que forem deixados serão julgados. Nós que ficarmos vivos seremos arrebatados. Segundo 1 Tessalonicenses 5. Porque vós mesmos sabeis que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Estudaremos essa expressão dia do Senhor, outra oportunidade mais a fundo. Pois que quando disserem a paz e a segurança, então lhes sobrevirá repetida destruição. Essa destruição vai chegar até eles, aqueles que rejeitaram. Então, para o arrebatamento, os que forem levados serão abençoados, os que forem deixados serão julgados. Na aparição é o contrário que acontece. Os que forem levados que serão julgados, e os que forem deixados serão abençoados. Estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando dois no moinho, será levado um e deixado o outro. Muita gente confunde e coloca esse versículo para arrebatamento, mas ele não é. Lembra que quando nós falamos de Mateus 24, os discípulos perguntaram com a intenção, com o contexto, visando lá o fim do século, lá quando o Senhor Jesus Cristo vem reinar. Então isso aqui é depois da tribulação. Isso aqui de maneira nenhuma é o arrebatamento dos ares. É só uma separação entre salvos e perdidos ao fim dela. Esse ajuntamento não acontece no céu. Nós vemos depois que os perdidos serão ajuntados em um lugar nessa mesma terra. E o contexto também é para o povo judeu. Agora, sobre as parábolas do reino. Lembra que no estudo passado ficou uma pergunta que eu não respondi. Que quando nós falamos de reino dos céus, nós podemos sim aplicar para a nossa época, mas nós não podemos aplicar o fim da parábola como o arrebatamento, justamente por causa disso aqui, justamente por causa disso aqui. Parábola do joio e do trigo, que muita gente erroneamente também fala que o fim dela é arrebatamento. Não é, olha só por quê. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente, porque então tem joio? E ele lhes disse: o inimigo quem fez isso. E os servos disseram: quereis, pois, que vamos arrancá-lo? Eles, porém, disseram: não, para não colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até o fim da ceifa, e por ocasião da ceifa, querei os ceifeiros. Colhei primeiro o joio. Arrebatamento não é isso, não. Arrebatamento, o que é recolhido? Os salvos. Aqui no fim do século, no fim da tribulação, não. Colhei o joio. E atai em molhos para queimar, mas o trigo, ajuntai em o trigo permanece. O joio sai. A explicação dessa parábola. E ele respondendo disse: os que semeiam a boa semente é o filho do homem, o campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino, e os joios são os filhos do maligno. O inimigo que semeou é o diabo, e assim o fim do mundo. Esse mundo aqui é o século que nós comentamos. É a palavra grega aion, que às vezes é traduzido como mundo, às vezes é traduzido como século na nossa Bíblia em português. Mas aqui seria melhor o fim do século. O que é o fim do século que nós estudamos no estudo passado? O fim da tribulação. A ceifa é o fim do século. E os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é recolhido e queimado com fogo, assim será a consumação deste mundo. Consumação quando acaba. Acaba esse século. O século também aqui. Mandará o Filho do Homem e seus anjos, e eles escolherão do seu reino tudo que causa escândalos e comete iniquidade. Veja o contrário do arrebatamento. Arrebatamentos são salvos que são recolhidos. Aqui não. Tudo que causa escândalos e comete iniquidade. E lançá-los na fornalha de fogo. Ali haverá planta no dia de dentes. Então os justos serão recolhidos? Não, os justos ficam. Responderão como o sol no reino de seu Pai, o milênio. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Os irmãos entenderam isso? Arrebatamento. Os que forem levados, nós, serão julgados. Os que forem deixados, os que forem levados, somos nós, seremos abençoados. Os que forem deixados, passarão o juízo de tribulação. Mas a aparição de Cristo ao fim da tribulação é o contrário. Os que forem levados, serão julgados. Os que forem deixados, são aqueles que creram durante a tribulação e passarão o milênio.
Aqui é o mais claro possível de que há duas etapas diferentes de uma mesma segunda vida. Né? Caso contrário, a Bíblia ia contradizer. Também é necessário um intervalo entre essas duas etapas. Esse contraste eu teria. Muito bem. Já compreendemos essas três aqui. Já contrastamos essa com essa. Agora vamos falar rapidamente da última, que acontece depois do milênio. 2 Pedro 3, 4. Para nós terminarmos esse assunto sobre a segunda vinda de Cristo. A última etapa da segunda vinda de Cristo sobre esta terra. 2 Pedro 3, 4. Pedro falando sobre os escarnecedores. E dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Justamente vinda, essa palavra aqui que Pedro usou também, para os segunda vinda. Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Então o que os escarnecedores estão falando aqui? Ué, cadê a promessa da vinda dele? Não mudou nada? Não foi nada destruindo ainda? Não teve juízo de nada? Então, o contexto é o juízo. Todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Ele está falando da criação dos céus e da terra. Então, a vinda do Senhor Jesus Cristo também está relacionada a isso. Mas vamos ao versículo 10. Mas o dia do Senhor virá como um ladrão de noite, no qual os céus passarão com um grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Então, essa é a última etapa da segunda vinda de Cristo sobre a terra, em que essa terra é destruída. Foi entendido isso? O contexto da divina que Pedro está falando aqui é justamente a destruição da terra. Então, essa segunda vinda de Cristo, ela tem um começo, que é o arrebatamento. Ele é iminente, pode acontecer a qualquer momento. Depois do arrebatamento, durante a tribulação, o curso dela, que é composto do tribunal de Cristo e das boas do Cordeiro. Depois ocorre uma manifestação visível, que o Senhor Jesus Cristo desce ao Monte das Oliveiras e reina. E depois, a destruição da terra. Depois da destruição da terra, quando nós vemos em Apocalipse, haverá o juízo final, o julgamento do grande trono branco, o estado eterno. Essa terra é destruída e o Senhor Deus inaugura novos céus e nova terra. E só entram nela nós, os salvos, que cremos no Senhor Jesus Cristo em todas as eras da história. Depois do julgamento do grande trono branco. Aí todos os perdidos de todas as eras, serão lançados no lago de fogo. Então, irmãos, nós já entendemos, já temos praticamente todo o panorama do Apocalipse montado para nós podermos estudarmos ele a fundo. Nós já entendemos o que é da igreja, o que é a disposição da graça. Deus está tratando com a igreja, botando Israel de lado. Já vimos que o arrebatamento, Deus termina o seu plano com a igreja para que possa tratar com Israel na tribulação, que tem duração de 7 anos. Após a tribulação, vem a aparição de Cristo, que aqui muitos autores, hoje em dia, prestem atenção para não confundir. Muitos autores de hoje em dia, internacionais, nacionais também, eles colocam essa aparição de Cristo no fim da tribulação, chamam ela de segunda vinda. Isso pode causar certa confusão, porque o arrebatamento também faz parte da segunda vinda. Mas eles colocam como segunda vinda porque é uma etapa que Cristo vem à Terra. Então, muitos autores, quando os irmãos forem ouvir pregações e pesquisarem na internet, quando eles falarem de segunda vinda, eles falam assim, contraste entre arrebatamento e segunda vinda. Na verdade, eles estão falando o contraste entre arrebatamento e a aparição de Cristo na tribulação. Dá para não confundir, igual eu deixei isso aqui, porque muitos autores colocam isso, eles colocam a segunda vinda como essa etapa do fim da tribulação. Então, só para não confundir. Mas o arrebatamento ele faz parte da segunda vinda também. Depois vem o reino milenar, a terra é destruída e vem os novos céus e nova terra. Vamos agora aqui, esse quadro aqui.
dispensação da graça, arrebatamento, tribulação, aparição de Cristo, milênio, eternidade. Então, vamos fazer um resumão de tudo que nós falamos até hoje, para nós fecharmos essa parte introdutória de Apocalipse. O que não ficou claro, os irmãos podem perguntar, desde lá do primeiro estudo. Chegamos ao fim da parte introdutória. Apocalipse 1 a 8 e 19. Nesse primeiro capítulo, nesses versículos, João ele nos chama a atenção justamente para que nós lembremos de tudo que foi falado, os 65 livros anteriores, para que nós possamos compreender o restante do livro. É isso que nós fizemos até hoje, durante todos os estudos que fizemos até hoje. O que nós compreendemos desde o primeiro estudo? Que o propósito da história é a glória de Deus. As profecias devem ser interpretadas de maneira literal, seguindo as normas de gramática, respeitando o contexto da passagem e história, além de ter Cristo como referência de qualquer interpretação. Uma exceção a essa regra é quando a profecia é revelada de forma representativa. Sendo assim, devemos procurar uma explicação do significado literal das partes dela, em outros lugares da Escritura. Mas sempre que há uma representatividade, o Espírito nos mostra seu significado, para não cairmos além do que está escrito. Exemplo, mesmo com representatividade, não podemos afirmar que algo representa outra coisa se não houver uma evidência literal para isso. Não podemos interpretar a Bíblia e as profecias em particular disposição. Talvez isso represente isso, então vai representar aquilo, e talvez é isso que vai acontecer. Não pode. Nós temos que sempre buscar algo que esteja escrito, que esteja um significado claro e literal, para que possamos compreender verdadeiramente o que o Senhor Deus está querendo dizer. E não há nada obscuro. As profecias são claras, a maioria são claras. Quando há representatividade, o Espírito nos encarrega, Ele mesmo encarrega de nos dar a explicação correta. Isso nós vimos no primeiro estudo. Agora nos estudos 2, 3, 4 e 5, que foi sobre a relação entre Igreja e Israel. Deus trata a humanidade de maneira dispensacional. Há distinção entre Israel e a Igreja nos planos de Deus. As alianças que Deus firmou com Israel se cumprirão em Israel. No momento atual, Israel como nação foi colocada de lado por um tempo e Deus está tratando com a Igreja. E o que é a Igreja? Judeus crentes e gentios crentes, numa mesma posição nos planos de Deus. Quando Deus terminar o seu plano com a Igreja, que é o arrebatamento, Ele volta a tratar com Israel, primeiramente com juízo e tribulação. Israel crerá em Jesus como seu Messias, que nós chamamos de regeneração, a aparição de Cristo, ou segunda vinda da terra, como os autores gostam, e virá um período de bênçãos e grandes mudanças na terra, que é o reino milenar. Compreendemos que o propósito da tribulação é primeiramente punir Israel como nação por ter rejeitado a Deus, para que creia ao fim dela, e também punir todas as nações em geral. A tribulação tem a duração de 7 anos, com cada ano de 360 dias, por ser a última semana da profecia das 70 semanas de Daniel, o último período de rebeldia de Israel contra Deus. O propósito do milênio é primeiramente cumprir as alianças que Deus fez com Israel no Antigo Testamento. Século do grego aion, também traduzido como mundo, não é a mesma coisa que dispensação. Dispensação é a forma como Deus trata a humanidade. Século está relacionado ao sistema humano. O século atual, pós-diluviano, termina quando Cristo voltar à Terra depois da tribulação e estabelecer o seu reino. Há diversas faces do reino eterno de Deus sobre a Terra e o universo. O reino de Cristo no milênio é basicamente o estabelecimento do reino davídico. Cristo sentado no trono de Davi. Atualmente, o reino dos céus está em forma de mistério, explicado pelas parábolas de Mateus 13. A forma atual de reino termina ao fim da tribulação e ao fim do século, ou seja, quando Cristo voltar à Terra. A segunda vinda, do grego parousia, de Cristo, será em etapas, sendo a primeira delas iminente, que é o arrebatamento da Igreja. Sendo iminente e havendo necessidade
de Deus terminar o seu plano com a igreja antes de voltar a tratar com Israel na tribulação, já podemos afirmar com toda certeza que o arrebatamento ocorre antes da tribulação e a qualquer momento. Bem, há outras evidências também de arrebatamento da tribulação. Nós veremos isso ao longo de todo o estudo, mas já por essas duas já podemos afirmar isso. O curso da segunda vinda para o céu é caracterizado pela presença da igreja com Cristo no céu, durante a tribulação, onde nossas obras serão julgadas e avaliadas, logo após o esposo do Cordeiro. A aparição visível de Cristo ocorre ao fim da tribulação. Nela, Cristo vem à terra com seus santos sobre o Monte das Oliveiras, salvar Israel de seus inimigos e inaugurar seu reino messiânico na terra. O clímax é a última etapa da segunda vinda para o Ciro de Cristo sobre esta terra. Após o reino milenar, esta terra é destruída pelo fogo e serão inaugurados novos céus e nova terra. Chegamos ao final da parte introdutória. Aí agora depois, no próximo estudo, nós vamos começar Apocalipse versículo por versículo. Primeiro, as coisas que viste, que João viu, que é a visão de Cristo ressuscitado na ilha de Patmos, que já fiz um esboço aqui, onde João estava, como ele viu. É esse que nós